nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, continuamos refletindo sobre a catequese da criação. No nosso último programa, nós vimos como, entre todas as palavras da Sagrada Escritura, sobre a criação, porque a catequese sobre a criação está presente nos profetas, está presente nos salmos, nas celebrações, nos livros sapienciais, no livro da sabedoria, no livro dos provérbios, por exemplo, né? Mas ocupam um lugar muito especial os 3 primeiros capítulos do Gênesis. Do ponto de vista literário, já vimos que eles podem ter fontes diversas, ou seja, eles não foram escritos por um mesmo autor, foram escritos, inclusive, séculos de diferença um do outro, um no século X a.C., o outro no século VI a.C. O redator final coloca no começo da escritura esses 3 capítulos como uma grande abertura de tudo aquilo que virá depois no relato da história da salvação. De modo que esses textos exprimem, numa linguagem bastante solene, as verdades da criação, as verdades sobre a origem e o fim de toda a natureza e do próprio ser humano em Deus. Também coloca a vocação do ser humano, o drama do pecado, é a narrativa do pecado original, e a esperança da salvação. Vimos também que é muito importante lermos o relato da criação à luz de Cristo, já que, como diz São João no prólogo do seu Evangelho, por ele foram feitas todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ele. Então, essas 3 catequeses, ou melhor, esses 3 mistérios do princípio, precisam ser lidos também à luz de Cristo. A criação, a queda, ou o pecado original, e a promessa de salvação. E aí nós chegamos ao parágrafo 290. A criação, obra da Santíssima Trindade. É interessante que a gente, e o próprio credo começa dizendo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Já tivemos a oportunidade de perceber e de refletir, quando tratávamos sobre o dogma da Santíssima Trindade, como todas as ações que Deus faz fora de si mesmo são ações da Trindade. Então, embora historicamente se tenha apropriado a criação ao Pai, podemos dizer que a criação é obra de toda a Trindade, cada uma agindo de uma determinada maneira. Então, o livro do Gênesis começa, a Bíblia, né, começa com essas palavras. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, nesse pequeno versículo, nós temos umas verdades muito importantes. Em primeiro lugar, o Deus eterno iniciou tudo o que existe fora dele. Ou seja, tudo o que existe na natureza, tudo o que existe no universo tem a sua origem em Deus. Só ele é criador em senso estrito. Claro que o artista cria, o engenheiro cria a sua obra, mas no senso original da palavra, sobretudo de criação a partir do nada, só Deus é criador. Então, esse verbo criar, que em hebraico se diz bará, sempre tem como sujeito o próprio Deus. É só ele que na Bíblia aparece como sujeito do verbo criar. Tudo que existe, o céu e a terra, é uma maneira totalizante de se expressar. Então, quando a Bíblia diz, no princípio Deus criou o céu e a terra, ela está usando uma expressão totalizante. Então, tudo que existe depende daquele que lhe dá o ser, que é o próprio Deus. Parágrafo 291. Aqui
o nosso catecismo começa a fazer uma releitura cristã do mistério da criação, citando então os primeiros versículos do Evangelho de São João. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Tudo que foi feito por ela, e sem ela nada foi feito de tudo que existe. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e nada do que existe foi feito sem ele. Ou seja, o Novo Testamento, ele dá um salto a mais na revelação do mistério da criação, mostrando que Deus criou tudo o que existe. Sim, o Pai é o Criador, mas criou por meio do Verbo eterno, por meio de seu Filho bem-amado. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm a sua consistência. É o que nos fala a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Nele, em Cristo, no Verbo eterno, no Filho bem-amado, foram feitas todas as coisas no céu e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele existe antes de todas as coisas. Isso é uma coisa interessante. O Cristo, enquanto homem, passou a existir no ventre de Maria. Mas o Verbo eterno, enquanto Deus, existe desde toda a eternidade. Então, ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm a sua consistência. A fé da Igreja afirma igualmente a ação criadora do Espírito Santo. Acho que todos conhecemos, ou pelo menos ouvimos, né, dizer o hino tão bonito, o Espírito Criador, Veni Creator Spiritus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é doador da vida. Ele é o Espírito da vida, ele é a fonte de todo o bem. Nós estamos aqui citando textos da liturgia bizantina, particularmente das vésperas da celebração da grande solenidade de Pentecostes. Ou seja, o Espírito Santo também atua na criação. Santo Irineu tem uma imagem muito bonita. Ele diz que o Espírito e o Verbo são como que as duas mãos do Pai. Pelo Espírito e pelo Verbo, o Pai cria todas as coisas. E aí, nós chegamos ao parágrafo 292. Insinuada no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito, inseparavelmente una com a ação do Pai, é claramente afirmada pela regra da fé da Igreja. A Igreja vai dizer que só existe um Deus. Aqui o nosso catecismo cita Santo Irineu. Só existe um Deus. Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, é o Autor, é o Ordenador. Ele fez todas as coisas por si mesmo, isto é, por seu Verbo e sabedoria, pelo Filho e pelo Espírito, que são como que as suas mãos. A criação, portanto, é obra comum da Santíssima Trindade. Então vejam, meus queridos, como a Sagrada Escritura coloca em grande relevo o mistério da criação. Sem o mistério da criação, não teria sentido falar no mistério da redenção. Nós, naturalmente, precisamos ainda caminhar um bocado até percebermos as nuances mais graves da nova criação que acontece em Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.